Passando aqui agora para falar um pouquinho sobre os refletores, o tipo mais raro do mundo. Então, refletores representam apenas 1% da população e são pessoas completamente únicas que funcionam muito diferente do restante das 99% das pessoas. Quando a gente está falando dos outros tipos de energia, os que a gente já trabalhou até aqui, como geradores, geradores manifestantes, manifestadores e projetores, aqui a gente está falando de tipos de energia que são solares, que são ditados pelo ritmo do Sol, porque são tipos energéticos que produzem a própria energia. Mesmo os projetores, que são considerados perfis não energéticos, eles têm centros definidos, o que significa que eles emitem e transmitem energia para o mundo. Quando a gente está falando de um refletor, é o oposto. Então, se você olha o gráfico de um refletor, tá tudo branquinho. É o desenho mais fácil da gente identificar, porque todos os centros estão em branco. O que a gente pode entender com isso? A gente pode entender que o refletor ele está muito mais conectado com a Lua, porque é ele quem absorve a energia dos outros tipos e reflete isso para o mundo. Então, refletores são seres muito lunares, são seres que estão muito conectados ao místico, ao universo, ao trânsitos estelares. É claro que todos nós somos impactados com o que está acontecendo no céu, mas o refletor num nível muito maior, muito mais místico. Ele tem uma conexão com o universo que a gente, né, como os outros tipos de energia, a gente dificilmente consegue entender como é isso na prática. Refletores, então, são pessoas que refletem, absorvem tudo que está acontecendo no ambiente ao redor delas e refletem de volta. Então, eles são os grandes espelhos do mundo. O refletor, ele é como se fosse o termômetro que está medindo se aquele ambiente está saudável ou não, se aquela empresa, aquela organização está funcionando ou não, se tem algum problema naquela família ou naquela comunidade. E quando a gente para pensar, a gente tem um refletor para cada 100 pessoas, né? 1% da população. E isso nos mostra muito como os refletores são as pessoas que deveriam estar mesmo no centro de uma comunidade, como se fosse aquela velha anciã dando conselho para todo mundo, falando o que ele está sentindo e o que ele está percebendo. E eu sei que isso pode parecer que não tem nada de constante, consistente no mapa de um refletor, mas não é isso. É claro que o refletor é uma pessoa única com os desejos dele, com os sonhos dele, com tudo que ele veio aqui viver. É uma pessoa que veio para seguir o seu próprio caminho. A única diferença é que ela vai estar refletindo as informações que ela está recebendo, tanto do ambiente que ela está, quanto das pessoas que ela mais convive. Então, quando a gente pensa nisso, é muito importante que o refletor, de fato, esteja inserido em lugares que ele se sinta bem. Um refletor, ele não pode, por exemplo, estar num lugar que ele não se sente bem ou estar com pessoas que ele não gosta muito de quem ele é quando ele está com aquela pessoa. Não é porque ele reflete que ele é obrigado a refletir qualquer coisa, ele sempre tem esse poder de escolha. Então, o ambiente aqui é muito central. E quando a gente pensa, né, que centros abertos são os centros que absorvem e amplificam a energia, a gente pode pensar também que isso sobrecarrega muito os refletores, mas a verdade é que, apesar deles serem seres muito sensíveis, a aura deles tem um mecanismo de proteção. Então a gente brinca que a aura refletora ela é teflon. Eu não sei se vocês já cozinharam com uma panela teflon, mas ela é antiaderente, sabe? Nada gruda nela. Então ela experiencia as coisas e depois ela coloca aquilo para fora. Então, o refletor, ele é isso, ele é um espelho que tá trocando, né, as informações com o mundo, que tá refletindo tudo que ele tá vendo. Ele é, sim, muito sensível, ele tá, assim, captando as energias do ambiente o tempo todo, mas ele não internaliza, ele não absorve como, por exemplo, um projetor faria. Então, nesse sentido, o refletor, ele tem esse mecanismo de proteção contra, entre aspas, as outras pessoas, até para que ele não se sobrecarregue tanto. Mas, por outro lado, essa aura que é resistente com pessoas não é resistente com o universo. Então, aonde estão as estrelas, o que está acontecendo no céu, aonde estão os planetas e principalmente por onde a Lua está transitando, isso muda muito o humor de um refletor. Então, essa aura refletora, ela também é uma aura que a gente chama de amostragem. Ela tira uma amostra, traz, pega só um pedacinho, experimenta um pouquinho e reflete o que está devolvendo. E por isso que o refletor ele tem um potencial de sabedoria infinita. São seres que podem ser muito sábios desde que eles aprendam a lidar com a sensibilidade deles. Então, são pessoas que, quando elas estão equilibradas, cumprindo o papel delas, todo mundo vem até elas para entender o que elas estão sentindo, né? Quando a gente pensa numa organização ideal, então
todos os tipos que a gente já viu até aqui, né? A gente teria, por exemplo, o gerador, que é a grande força de trabalho, que sustenta a energia, que consegue fazer as coisas rodarem. A gente teria o manifestador, que pode iniciar movimentos, né? E realmente abrir caminhos, iniciar novos projetos. O projetor que guia essa energia, que aloca quem deveria estar fazendo o que, né? Então, como você organiza aqueles recursos da melhor maneira. E o refletor, que seria a pessoa que realmente analisa se a companhia está saudável ou não, se está indo para o caminho certo ou não, o que, que ele está sentindo, como ele está se experienciando ali. Então, ele é quem veio para trazer insights muito valiosos para a sociedade. Tem uma refletora que eu conheço, o nome dela é Teal Swan. Ela é uma famosa líder espiritual, assim, ela tem uma relatividade bem grande, de milhões de seguidores. E é muito engraçado, porque para mim ela é a própria refletora, porque normalmente ela faz seminários e ela lota, né? As pessoas pagam caríssimo para estar lá com ela. E aí ela sobe em cima de um palco e ela fica sentada e todo mundo fica perguntando para ela o que que ela acha e ela fala. E aí tem até um quadro que uma pessoa senta do lado dela e eles começam a conversar e você vê que é o próprio espelho ali e ela dando os conselhos e trazendo a visão dela que é muito única, que é muito sensível e que é muito extraordinária mesmo. No mundo que a gente vive hoje, os refletores, eles são os grandes camaleões sociais, porque eles não têm nenhum centro definido, então eles estão o tempo todo refletindo o que tá ao redor deles. Então são as pessoas que, se você colocá-la no ambiente, ela rapidamente se adapta àquele ambiente, se dá bem com todo tipo de gente, conversa sobre várias coisas. Pode ser, por exemplo, que num dia ela esteja mais animada, no outro dia ela esteja um pouco mais cansada, no outro dia ela esteja com mais energia, no outro dia com menos energia, porque tudo isso depende do que ela está experimentando ali naquele momento. E os refletores vieram para ter uma vida muito colorida. Eles vieram para experienciar ao máximo o que é ser humano, porque eles vão entrar em contato com diferentes identidades, com diferentes possibilidades de viver. E isso é muito legal. Tem uma refletora também que eu sinto, né, que tá fazendo muito bem o papel dela aqui, que é, por exemplo, a Sandra Bullock, porque como uma atriz, ela experiencia coisas muito diferentes. E ela conta que para se preparar para alguns papéis, ela começa inclusive a conviver com pessoas daquele jeito. Então, quando ela foi fazer um papel de uma presidiária, ela passou um tempo no presídio, tipo, captando aquelas informações e depois ela refletiu no papel, né, no trabalho dela. Então, quando a gente pensa nisso, imagina que o refletor é uma pessoa que veio aqui para ter muitas experiências diferentes, que veio aqui para sentir muitas coisas, inclusive que é a lua que vai dar esse tom. É muito importante para o refletor que ele de fato anote como ele se sente a cada lua, que ele consiga criar um padrão. E isso não vai vir do dia para noite, ele tem que dedicar um tempo para fazer isso. Eu sempre recomendo, né, para as minhas clientes refletoras, que não são tantas, mas que quando chega uma refletora até mim, eu recomendo muito aquela mandala lunar, porque ajuda muito a você entender como você se sente a cada lunação. Dentro do desenho humano, a gente acompanha as 64 portas que a lua percorre, né? A cada 28 dias. E é interessante a gente saber disso, porque assim você consegue prever um pouquinho como que você vai estar daqui a um tempo antes de aceitar um projeto ou combinar alguma coisa. Por exemplo, imagina que você é uma refletora que na lua nova você tem muita energia e na lua minguante você quer ficar mais quietinha. E você já reparou isso, né? Que na lua minguante você não quer ver ninguém. Não faz muito sentido, por exemplo, você aceitar um convite para uma festa que você sabe que vai cair na lua minguante. Mas se essa festa vai cair, por exemplo, na lua nova, ou um projeto ou alguma coisa que você sabe que você vai ter energia para fazer e é uma coisa que você quer, daí faz muito sentido que você aceite aquilo. Então, quando você consegue entender o seu padrão, você consegue entender mais ou menos como você vai se sentir a cada momento e deixar a sua vida nesse sentido um pouco mais previsível. Mas a assinatura genética do refletor, o que ele veio aqui viver na experiência mais alta, é o encantamento. E o encantamento vem com um tom de surpresa mesmo, de você cada dia viver uma vida que é muito gostosa e você se permitir ser várias pessoas diferentes. E aqui a gente entra de novo naquele exemplo, né? Imagina que você tem todas as cores para pintar o seu quadro, mas você escolhe todos os dias pintar ele de cinza. Não tem como você ficar feliz com isso. Então, o refletor, quanto menos ele se
se julga, quanto mais ele tira dele essa responsabilidade de que ele tem que ser todo dia a mesma coisa, ele tem que ser previsível, e ele se abre para as experiências, para ele ser a cada dia o que ele quiser, mais feliz, mais sentido a vida dele vai ter, mais ele vai experienciar o encantamento. E o oposto disso, que é o não ser dele, é o desapontamento, que é justamente essa coisa de que a vida vai ficando meio sem graça. Normalmente essa fonte vem muito de querer ser o mesmo a todo dia, de achar que tem que ser a mesma coisa. E eu já conversei com uma refletora, ela falou assim, nossa, quando eu fiz minha leitura, né, e você trouxe isso pra mim, foi muito bom, porque eu achava que eu era Maria vai com as outras, então eu tentava ser a mesma coisa sempre. Quando vocês vieram aqui, justamente para ser o contrário. E aí é muito legal que o refletor, ele se experiencia em todos os sentidos. Então, assim, coloca roupas diferentes. Um dia você bota uma roupa colorida, outro dia você bota uma roupa toda preta, dependendo de como tá o seu humor. Começa, sei lá, tem vontade de surfar, vai fazer uma aula de surf. Tem vontade de pintar cerâmica, vai fazer uma aula de pintar cerâmica. Experimenta, se permita ser cada dia cada dia fazer uma coisa diferente. Traz muita cor mesmo para sua vida. E a estratégia de vida de um refletor vai parecer loucura, mas a verdade é esperar por um ciclo lunar. Justamente porque quando você percorre todo o ciclo lunar, né? Quando a lua ela transita em todas as portinhas da mandala e completa o seu ciclo, você consegue entender como você se sente durante todo o ciclo, impedindo que de alguma maneira você possa estar influenciada pelo jeito que você está se sentindo apenas naquele momento. Porque se a lua tem uma influência tão grande em você, em como você se sente, no seu humor, no seu nível de energia, em basicamente tudo, se de repente você aceita um projeto num dia que você está se sentindo super enérgica, mas nos outros dias você percebe que aquilo não foi uma boa ideia, você pode se confundir. E o oposto também. Então, por isso, é muito importante que refletores aprendam a ter paciência antes de tomar grandes decisões. É legal que você realmente se observe uns 28 dias que a lua precisa, né, para cumprir o seu ciclo, para que você entenda como você se sente. E aí, nessa perspectiva, é muito legal que você, de fato, se observe. Então, você tem que tomar uma decisão importante, ver como você se sente todos os dias. De repente, tem um diário pode ser muito bom também para um refletor. E é muito legal ver isso, porque pra gente que não é refletor pode parecer uma loucura, mas para os refletores isso faz muito sentido. Eu tava até lendo sobre a Rosalind Carter, que foi uma primeira-dama norte-americana, e ela foi casada com o ex-presidente Jimmy Carter, e aí na biografia dela eles contam que ele pediu ela em casamento e ela aceitou só depois de um mês. E ela era uma refletora. Isso faz muito sentido, porque vocês não vieram aqui para tomar decisões apressadas, né? Vocês não vieram aqui para saber o que fazer na hora. E é claro que eu tô falando aqui, gente, de decisões mais importantes. Você não precisa esperar 28 dias para escolher a cor do seu esmalte. Não, ali você faz o que você tá sentindo no momento. Mas quando é uma decisão mais importante, com quem você vai casar, onde você vai morar, com quem você vai trabalhar, isso precisa sim ser levado em consideração. E uma coisa que ajuda muito também para os refletores é sentir o ambiente. Então, se você vai começar um trabalho novo, é muito bom que você vá lá antes para ver como você se sente lá. Porque o maior indicador de um refletor, se ele tá no lugar certo ou não, é como ele se sente nesse lugar. O ambiente tem um impacto absurdo em vocês, assim, é uma coisa que vocês precisam estar em lugares harmoniosos, belos, que vocês se sentam bem, que tragam um bem-estar. Então, tudo isso é muito importante. Caso você queira se aprofundar mais no seu tipo de energia, aqui a gente falou só um pouquinho, né, do que é o universo do tipo de energia, e aqui é realmente a grande chave para mudar a sua vida. A gente consegue gerar muito alinhamento quando a gente de fato passa a viver e respeitar o nosso tipo. E se você quiser se aprofundar mais, você pode fazer uma leitura de desenho humano. Então, vou deixar os links aqui embaixo. E aí, deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Se despertou algum insight pra você, alguma coisa que você gostou. Um beijo!